Eu só queria fazer só um comentário que foi feito, que aqui que foi falado aqui. Uma pessoa falou aqui que eu vi aqui a pessoa aqui fez um comentário aqui dizendo que ele saiu da igreja porque ele, segundo ele aqui no comentário dele, ele disse que Moisés matou. Isso. Acho que Eliseu matou, não sei, parece que foi mais acho que parece que foi nessa direção que ele comentou, né? E aí eu queria só responder esse comentário. Essa fala me parece que é fala de ateu, né? É uma alegação, porque existe aí um grupo aí que hoje também sai da igreja e se apostata e vira um ateu, né? E aí eles começam a fazer uma série de acusações dizendo que Deus mandou matar no Antigo Testamento, e vem todas aquelas acusações. E eu já vi muito ateu comentando isso, só que existe um contexto ali, meu Deus do céu. O contexto de guerra, por exemplo, quando Deus falou para Josué, você vai entrar naquela terra lá, e você vai matar o Jebuseu, o Cananeu, e aí Deus vai falando. Só que o contexto histórico que existe ali, que antes de Deus mandar matar, Deus já tinha dado oportunidade para aqueles povos, 400 anos, para que eles se arrependessem. Então, antes do juízo chegar, Deus já tinha dado oportunidade, porque Deus, ele é um ser que ele dá oportunidade para todos. Por exemplo, a gente sabe, já tem mais de 2023 anos que Jesus não veio, correto? Mas esse período é o período que ele está dando para que as pessoas se arrependam. Agora, quando acontecer a volta, o que acontece? Vai chegar o juízo. Então, o caso de Josué foi a mesma coisa. Deus deu 400 anos para aquelas nações se arrependerem. Eles não quiseram. E quando Josué chegou lá, Josué era um instrumento de juízo de Deus para punir aquelas nações. Agora, a oportunidade foi dada. Só respondendo esse comentário aí. Muito bom. Esperei. E... Tá me ouvindo, irmãos? Sim. Tá me ouvindo. Amém. É muito bom. E é por isso que eu fiquei meio perplexo com o tipo de comentário, mas eu louvo a Deus pela visão do irmão antes identificar, né, que de fato pode ser um ateu mesmo, porque quando conhece a história bíblica, né, a história bíblica, o contexto todo não tem nada a ver, principalmente se tratando dos desigrejados, pegando um personagem bíblico que passou uma situação daquela ali para se desigrejar, né? Se ele tivesse usado o argumento falando a respeito de alguma coisa que aconteceu com ele na igreja, aí nós já ia identificar que tipo de desigrejado né? E detalhe, a maioria dos desigrejados, eles não gostam desse nome, né? Não gostam desse termo, que chama eles de desigrejados. Só que, como eu disse, e ainda reitero, desigrejado não é no sentido de desviado, mesmo que muitos acontece de se desviar. Por quê? Na igreja pregava, na igreja louvava, na igreja fazia tantas coisas na mão de Deus, né? Entre o corpo. E depois que sai da igreja, será que está fazendo isso tudo? É por isso que eu fiz a pergunta para o pastor Gessival. A maioria, infelizmente, não faz, né? A maioria guarda uma angústia tão grande, muitas das vezes é como se fossem muitos ateus, né? Que falam assim, eu não creio em Deus e quer fazer de tudo para as pessoas não crerem. Eu sou desigrejado e eu estou incentivando as pessoas também a ser. Então, é um pouco complicado, né? É por isso que a gente está aqui, trazendo aqui um resumo sobre o assunto, e eu sei que vai edificar muitas pessoas. Meu professor José Márcio, sobre o que o senhor estava falando, pode dar sequência aí no que o senhor estava querendo dizer? Pegando o gancho aí, amado, na sua colocação, a gente podia conversar entre nós acerca dessa questão que Jesus não fundou nenhuma igreja, né, assim, de 4 paredes, nenhum templo físico, os apóstolos também não, e as primeiras igrejas surgiram ali com Constantino. Eu acredito que o irmão Gessival, ele deve conhecer bem essa questão, né, então os irmãos também, talvez. Então, basicamente, eu quero ouvir dos irmãos, principalmente o professor Marcos, o Gessival e o irmão Anderson,
sobre aquela questão de o argumento ser que Jesus não fundou nenhum templo, o apóstolo Paulo e demais apóstolos não fundaram nenhum templo, eles estavam pregando o evangelho e não com a colher de pedreiro na mão, construindo igrejas, né, igrejas físicas, e que as primeiras igrejas surgiram ali com Constantino, cerca de quarto século, né? Então, eu queria ouvir o que é que eles acham sobre isso. E já adianto minha posição, dizendo o seguinte, na minha opinião, por que Paulo não plantou igrejas e as pessoas do primeiro e segundo século? Primeiro, porque eles estavam iniciando a igreja, normalmente eles continuavam adorando a Deus no templo, principalmente os de Jerusalém, e os da diáspora congregavam nas sinagogas. Os cultos eram feitos em casas por conta da quantidade pouca de irmãos. Imagine, como nosso irmão professor Anderson disse, 300 pessoas, 100 pessoas no banheiro, 100 no quarto e 100 na cozinha, né? Não daria certo. Mas também pela questão da perseguição. Como se constrói igreja se a igreja cristã está sendo perseguida? Né? Mas eu queria ouvir o que é que os amados irmãos entendem sobre essa questão. Se quiser, eu começo. Posso? Ok.